Fala, minha galera que acompanha o professor Alan Vinícius no YouTube. Fala, minha galera do Spotify. Mais uma questão do nosso projeto de resolução estratégica. Projeto 100% focado em metodologia. Projeto 100% focado em lhe ensinar a como você resolver questões de forma eficiente. Se você está aqui no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e já curte esse vídeo. Se você está no Spotify, também já segue o podcast do Professor Alan e ativa as notificações. Assim, todo material novo, todos, você já terá ciência e, consequentemente, poderá entender de uma forma satisfatória todo o processo de aprendizagem. Vamos nessa? Vamos trazer a questão de número 41, vamos trazer para análise para que você possa enxergar exatamente a maneira que você resolve uma questão de uma forma estratégica. Então, vamos lá, método. Então, dentro desse cenário, método AV4.4, dentro do cenário do método AV4.4, nós estamos diante de uma resolução estratégica de questões. Perfeito, professor. Resolução estratégica de questões. Para que você consiga, de fato, atingir um cenário de uma resolução estratégica, é fundamental que você siga alguns passos, que é o que eu relaciono, que é o que eu denomino de padrão de resolução. Então vamos nessa, vamos observar aqui exatamente este cenário. Olha só, olha só, olha só. A convalidação de atos administrativos apenas ocorre nas situações em que o vício recai nos elementos competência, desde que não seja exclusiva ou em razão da matéria, ou de forma, desde que não seja esta forma, essencial à validade do ato administrativo. Bom, gente, seguindo o método AV4.4, não há o que você, como eu brinco sempre, traçar algo diferente da metodologia. A metodologia, ela existe. Então, aplique a metodologia. O que é que você vai precisar fazer? Seguir um padrão de resolução. Qual é a disciplina, professor? A disciplina é direito administrativo. Dentro do direito administrativo, o que é que eu preciso enxergar? Dentro do direito administrativo, nós temos temas. Neste caso, o tema envolve atos administrativos. Atos administrativos. E neste cenário ainda a gente vai falar de um subtema. Aqui a gente poderia falar no macro, inclusive subtema, por incrível que pareça, o subtema pode ser macro, mas a gente está falando numa linha de classificação. Especificamente, aqui a gente está falando de atos nulos e atos anuláveis, ou seja, aqueles que comportam ou não o processo de correção. Então, é fundamental que você saiba o que traçar. Traçou isso? Bacana, tracei, professor. Então, o que eu preciso entender aqui? Que eu estou falando de convalidação. Se eu estou falando de convalidação, eu preciso entender características relacionadas a essa convalidação. Natural. Se você não consegue enxergar isso, senão você vai ter dificuldades. Você precisa enxergar esse ponto. Características relacionadas à convalidação. Beleza, professor, entendi. Neste âmbito de características atreladas ao cenário de convalidação, o que é que você vai precisar observar primeiro? Para eu convalidar algo, eu tenho alguns requisitos. Naturalmente vai surgir a sua pergunta, e quais são esses requisitos? Que eu estou chamando aí de características. Vamos lá. Requisitos para o processo de convalidação. Primeiro ponto, eu só vou convalidar algo se eu estiver diante de vícios ou defeitos, olha a palavra-chave, sanáveis, ou seja, corrigíveis.
Por isso, a gente vai dizer que são, ó, atos administrativos anuláveis. Anuláveis porque eu posso anular ou eu posso convalidar, ou eu posso corrigir. Então, são atos administrativos anuláveis. Ainda neste contexto, esta convalidação ela produz efeitos retroativos. Ou seja, efeitos retroativos são efeitos que a gente chama de ex tunc. Por quê? Porque quando você vai convalidar tudo que foi produzido irregularmente por aquele ato que era viciado, porque quando você corrigiu, ele deixa de ser. Então é ex tunc por isso, porque você vai corrigir o que foi produzido irregularmente. Ainda nessa linha, não pode ocasionar, não pode de jeito algum, não pode ocasionar lesão ao interesse público, assim não, como não pode ocasionar prejuízo, prejuízo a terceiros, de jeito algum, nem lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros. O que é que nos resta aqui agora? E é por isso que eu vou lhe trazer a importância nesse momento de fazer esse ponto aqui, ó, gente. Esse ponto aqui é o que vai virar o jogo para você. Isso aqui parece algo desnecessário, mas o que eu estou fazendo aqui com você é criando um hábito para você ter o que eu chamo de organização estratégica de estudos. Organização estratégica de estudos. E aí você me pergunta por que é importante esta organização estratégica? Muito simples, porque aqui você vai correlacionar os conteúdos. Isso precisa estar muito claro. A correlação dos conteúdos programáticos é um dos pontos de maior desafio, de maior dificuldade para os estudantes. Então, essa organização estratégica permite que você venha a desenvolver uma correlação entre os temas do conteúdo programático. E quando você, eu falo do seu certame, então quando você consegue chegar a esse nível de expertise, fazendo esta correlação entre os assuntos, ou seja, entre os temas, naturalmente você vai progredir, porque você vai entender como é que a questão cobra isso. Perfeito? Talvez você, neste momento, sente para estudar, mas não saiba gerar esse processo organizacional de uma forma eficiente. Ou talvez você já vem estudando há um tempo, mas observa que seu estudo é aleatório, porque você não sabe quando vai finalizar o conteúdo. Você não sabe qual matéria você precisa reforçar, ou dentro de cada matéria, cada tema e cada subtema que exige mais atenção de você. Então, se você tem dificuldades de entender, se você tem dificuldades de enxergar esse processo, qual é aqui a sua grande oportunidade? É você buscar um acompanhamento profissional e individual que efetivamente possa lhe auxiliar nesse processo. E aqui eu vou deixar o WhatsApp no 993811035 para que você entenda o funcionamento deste processo de acompanhamento. O que, que ele vai lhe ajudar? Eu só consigo lhe ajudar se você efetivamente trouxer quais são hoje os fatores que efetivamente dificultam a sua preparação. Então, por isso é necessário uma análise do seu perfil estudantil. Eu só consigo lhe ajudar de forma individual a partir da análise desse perfil. E como é que eu faço, professor, para ter esta análise de perfil?
Você vai mandar mensagem dizendo assim: professor, sou seu aluno no YouTube, ou sou seu aluno no Spotify, e quero entender o funcionamento desta análise de perfil estudantil. Fechado? Bacana. Nesta ótica, o que é fundamental que a gente faça? Fundamental, fundamental, crucial. Exatamente este ponto aqui. Você vai precisar enxergar nessa linha que eu preciso de entender quais são os cenários que eu tenho defeitos insanáveis e quais são os cenários que eu tenho defeitos sanáveis. Então, existem vícios que são insanáveis. Eles são vícios incorrigíveis. Não tem para onde correr. Então, vícios insanáveis, assim como eu posso ter vícios que são sanáveis. Sanáveis são vícios corrigíveis. E aí é que mora o detalhe. Se você consegue enxergar isso, você vai matar a questão. Então, vícios insanáveis, assim como vícios sanáveis, recai sobre os elementos do ato. Então, aqui a gente vai citar a competência, aqui a gente vai citar a finalidade, aqui a gente vai citar a forma, aqui a gente vai citar o motivo, e aqui a gente vai citar o objeto. Ou seja, quando eu estou diante de um cenário de vícios que são insanáveis, eles vão recair sobre todos os elementos. Já os vícios sanáveis não funcionam dessa forma, porque os vícios sanáveis só podem recair sobre competência ou sobre forma. Se eu estiver diante de um cenário de finalidade, de motivo ou de objeto, nós não podemos ter um cenário de uma convalidação, ok? Então, por quê? Porque a gente não corrige de jeito nenhum se for de finalidade, motivo ou objeto. Quais são os detalhes aqui para você colocar na sua cabeça e gabaritar essa questão? A competência, ó, não pode ser exclusiva. Porque a regra é que se eu tiver um vício de competência, vou até colocar aqui, para você não esquecer, ó, botar assim, ó, regra. Ou seja, se aparecer o vício de competência, eu coloco o quê, professor? Eu coloco o que é sanável ou o que é insanável. Regra vai estar identificada no cenário de ser sanável. Então, se nada for lhe dito, você vai considerar o cenário como sanável. Então, ó, regra sanável. Então, se eu lhe perguntar a regra, sanável. Se eu lhe perguntar a regra, opa, não tem para onde correr, sanável. Não tem para onde correr. Agora, qual é a linha? No caso da competência, ela não pode ser exclusiva, assim como não, o vício, né? Não pode ser em razão da matéria. Ou você coloca lá em cima, pode ser também. Então, essas duas aqui, ó, não pode ser exclusiva, não pode ser em razão da matéria. Então, é isso aqui que você vai ter que entender para fins de competência. É isso que você vai ter que enxergar. E a forma, ó, e a forma não pode ser essencial à validade do ato administrativo. Não pode ser essencial à validade do ato. Se for essencial à validade do ato administrativo, já era. Não pode. Não pode. Então, porque se for essencial, o vício será um vício insanável. Então, vamos lá. A convalidação de atos apenas ocorre nas situações em que o vício recai nos elementos competência, perfeito, desde que não seja exclusiva e desde que não seja em razão da matéria, ou de forma, desde que não seja essencial à validade do ato, o gabarito da questão de número 41, o gabarito é certo. Não dá para você errar, gabarito certíssimo.
Perfeito, gente? Então, não dá para perder uma questão como essa, porque é uma questão que você visualizou toda a linha de análise aqui comigo. Um detalhe importante ainda é que você diariamente deve estar comigo em todas as minhas redes sociais. Então, eu já vou deixar aqui disponível todas as redes para que você possa acompanhar comigo, tá certo? Bom, quando a gente pensa, por exemplo, na linha de você ter acesso a podcasts sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance, você vai aonde para ter acesso a esses itens? Você vai especificamente buscar o acesso aí através do Spotify, sempre 6 e 6 da manhã e sempre ao meio-dia. O podcast é 6 e 6, meio-dia, você tem acesso à resolução comentada, perfeito? Quando eu me refiro ao YouTube, diariamente nós também temos o podcast, não só o podcast, assim como a resolução estratégica. Então, se você está aqui no YouTube ou aqui no Spotify, segue o canal ou o podcast e ativa as notificações. Gente, faz isso imediatamente, não deixa para fazer depois, porque assim você vai ser notificado pela tecnologia, tá bom? As aulas ao vivo. Atualmente, no momento que eu estou realizando essa questão 41, elas ocorrem às quartas-feiras, às 14h30 e aos sábados, às 9 da manhã. Então, fique atento, fique atenta, que você receberá as notificações. Fechado? Beleza? Bacana. Quando eu me refiro especificamente ao cenário do WhatsApp, vamos lá, o WhatsApp tem qual objetivo? Você já sabe. Você desenvolver um projeto de estudos que seja organizado de forma individual. E como é que você tem acesso a esse acompanhamento profissional, acesso a esse acompanhamento individual dos estudos? Você vai mandar mensagem neste número, no 71993811035, para você entender se efetivamente você não progride por falta de técnica ou porque você precisa efetivamente ter acesso a um projeto que seja individualizado. Telegram, diariamente também no Telegram, você tem acesso a um acervo muito bacana de materiais. Então, para você ter acesso especificamente aos materiais do Telegram, aí está o endereço, e especificamente quais são os horários em que você tem acesso a esses pontos no Telegram. Todos os dias, 5, 9, 13 e 18, as questões, 7 e meia, 12, 16 e 19, especificamente as resoluções comentadas. Fundamental ainda que você esteja comigo no Instagram. O Instagram tem tanto o meu Instagram, prof.alanvinicius, onde você vai ter dicas sobre aumento de produtividade, aumento de performance diariamente, tanto no feed quanto nos stories. No caso do Acerte Concursos, curso fundado por mim, curso que eu dirijo pedagogicamente, você vai seguir o Acerte para ter dicas do professor Alain, mas agora de questionário administrativo, dicas de outros especialistas, né? De português, raciocínio lógico, informática, as administrações, os demais direitos, assim como você poderá ter acesso a algo muito importante. Então, atenção, porque eu vou te falar agora, que é acesso aos cursos do Acerte. Então, por exemplo, nesse momento a gente está desenvolvendo dois grandes cursos de resolução de questões, cursos 100% focados em questões. Então, se você precisa efetivamente entender o funcionamento de um processo de questões, manda mensagem para a minha equipe com uma informação importante se ouvir isso agora. Você vai dizer que é meu aluno ou que é minha aluna nas redes sociais, tá certo? E solicita o seu cupom de desconto, tá certo? O cupom de desconto será: sou aluno do professor Alan Vinícius no YouTube, eu sou aluno do professor Alan Vinícius no Spotify, eu sou aluno do professor Alan Vinícius no Telegram. Você vai dizer a rede social, vai dizer que é minha aluna ou que é meu aluno e vai dizer qual é a rede social. Assim, você terá acesso a cursos com desconto diferenciado. Fechado? É isso aí, galera. Tamo juntos. Rumo à sua aprovação. Amanhã nós teremos acesso à questão de número 42. Um grande abraço. Valeu!